amigos da Rede Opinião TV, está começando mais um programa Saúde na TV, um programa que é feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Nosso programa sempre com entrevistas novas, convidados diferentes, mas hoje nós estamos convidando novamente o Dr. Pedro Ortolani, endocrinologista aqui da cidade de Araras, e com ele nós vamos estar falando sobre um assunto muito importante, já que neste mês de novembro se comemora o Dia do Diabetes. Eu até falava com ele há pouco que não era o Dia do Diabético, mas o Dia da Diabetes, que foi agora no dia 14 de novembro, que se comentou, que se comemorou como sendo o Dia do Diabetes. E é sobre isso que nós vamos estar falando, uma doença muito importante, acomete muitas pessoas, uma doença que traz sérias consequências na vida e na saúde das pessoas. Quero então agradecer e já cumprimentar o Dr. Pedro, que está conosco aqui hoje no programa. Bom, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando mais uma vez sobre um assunto relacionado à área de endocrinologia. E nesse mês tão importante aí que a gente celebra, então, o Dia Mundial do Diabetes, que é uma campanha aí da Federação Internacional de Diabetes, visando aí aumentar o diagnóstico dessa doença tão importante e tão prevalente aí nos dias de hoje. Então, Pedro, diabetes, né? A gente fala que popularmente é conhecido como açúcar no sangue, né? As pessoas falam, né? E a gente sabe que também não só no sangue, mas como na urina também. Sim. E me parece que na história do diabetes, um dos diagnósticos é quando as pessoas urinavam e acumulavam formiga na urina, né? Sim. Então, já para introduzir, fala um pouquinho sobre essa questão da definição do diabetes. Então, o diabetes, às vezes as pessoas não entende a dimensão da doença, por que a gente é tão exigente no tratamento, porque às vezes elas não percebem o quanto que essa doença ela pode prejudicar o organismo, né? Porque a glicemia, o açúcar no sangue, ele circula, né, no sangue. E o problema desse açúcar circulando em altos níveis é que ele afeta praticamente todos os órgãos, né? Órgãos que tem a circulação pequena, que a gente fala de microcirculação, que são os rins, as extremidades, a retina são os mais afetados aí, e também os órgãos de média circulação, que aí é onde tem a maior mortalidade pelo diabetes, que é o infarto agudo do miocárdio, o AVC, e a hiperglicemia não tratada, né, é um fator de risco para ter esse tipo de evento cardiovascular. Por isso que é tão importante a gente fazer um diagnóstico precoce da doença e o tratamento efetivo. Hoje, se estima que praticamente 1/3 dos brasileiros diabéticos não sabem que são diabéticos. Então, a gente tem um problema de uma doença que, nas fases iniciais, ela passa assintomática. A gente começa a ter sintoma mesmo, que é os pólis que falam, né? Que é muita sede, muita fome, perder peso e urinar muito, que é a poliúria seria, a polifagia, a fome, a perda de peso e a sede, que é a polidípsia. Esses sintomas só aparecem de uma glicemia acima de 200, 250. Antes disso, o paciente ele pode estar diabético e não perceber nada. Por isso que é importante aí os exames de rotina, né? Pedro, está falando um pouquinho sobre as causas e tudo, né? Você falando assim, glicemia, glicose, quer dizer, que é o acúmulo de sangue, de glicose na corrente sanguínea, porque o diabético, ele não consegue transportar, né, a glicose para as células de forma adequada. É isso, né? Sim, é uma doença assim, multifatorial, né? A gente tem vários sítios de disfunção para desencadear o diabético, mas na grande maioria das vezes o que acontece tem os dois tipos de diabetes, né? No tipo 2, que é o mais prevalente, que a gente vê que aumenta com a idade, geralmente o paciente tem um pano de fundo que a gente chama de resistência à insulina. Insulina é esse hormônio que é responsável por transportar a glicemia para dentro da célula. Então, esse hormônio não consegue agir o quanto deveria. Isso acontece pela resistência à insulina. Então, essa resistência à insulina, a gente fala que é o pano de fundo no diabetes tipo 2, que antes de você ter
a deficiência da secreção de insulina, você tem uma resistência insulínica na grande maioria dos pacientes. São alguns casos isolados que a gente tem uma deficiência de secreção insulínica isolada, mas a grande maioria é essa resistência insulínica que é provocada na sua maior parte pela obesidade. Então, a gente vê que o aumento da incidência do diabetes, ele vem junto com o aumento da incidência de obesidade, que é considerada a grande pandemia mundial aí. Eu achei muito interessante e importante esse detalhe que você colocou aí, que muitas vezes os sintomas da diabetes vão aparecer quando ela já está em níveis mais altos, mas muito antes de aparecerem os sintomas, a pessoa já pode estar com a diabetes, quer dizer, em níveis baixos, e que não causam tantos sintomas, mas já estão causando os danos da doença. Sim. Esses danos eles já são notados em fases precoces da doença, que até se é recomendado, para você ter uma ideia, quando você faz o diagnóstico no paciente que tem o diabetes tipo 2, que é esse diabetes de um início mais devagar, ele vai começando devagar, de você já fazer um exame de fundo de olho, já fazer um exame de microalbuminúria, que é um exame para você ver se ele tem uma lesão renal, porque você já imagina que possa ter já alguma consequência mesmo no início do diagnóstico da doença. E Pedro, hoje, né, se fala muito em prevenção, quer dizer, em várias áreas, né, na minha área da urologia, o exame de prevenção de próstata, na ginecologia, do câncer ginecológico, de mama. Na diabetes, hoje já existe assim, uma orientação a nível, assim, a partir de que idade, de alguma forma, todos nós devemos ir a um médico, a um clínico, não precisa nem necessariamente ser um endocrinologista, e já começar a fazer o exame de glicemia. Se é importante isso também? Sim, esse é um exame que eu acho que é básico, não só o endocrinologista, mas o próprio pediatra já pede nas fases mais iniciais aí de um acompanhamento de rotina que é feito, que muitas vezes a pessoa está bem, ela esquece que precisa fazer um exame de rotina, né? A gente vê muito mais, por exemplo, as mulheres fazer esse acompanhamento, que elas têm o hábito de ir anualmente na ginecologista para fazer um exame preventivo, e nesse exame de praxe que se pede a glicemia. No homem deveria ser a mesma coisa, e em fases precoces. Então, eu acho que um exame clínico anual, assim, com exames básicos, a glicemia de jejum é um exame básico, de simples, de baixo custo e deve ser feito desde as fases mais precoces. E você falava há pouco na questão da resistência à insulina. Já se fala muitas vezes hoje que até mais importante que a dosagem da glicemia sanguínea, a quantidade de glicose, seria dosar também essa resistência à insulina. Isso realmente é uma realidade hoje? Então, a insulina, ela é o hormônio que põe a glicose para dentro da célula, né? A gente tem no paciente que ele está fora do peso, de praxe já que esse paciente tem um certo grau de resistência insulínica. Isso é um conceito, né? E a gente dosa essa insulina para ver o quanto que essa insulina está alta no paciente, que às vezes ele se beneficiaria já de algum tratamento até preventivo para evitar que ele se torne um diabético no futuro. Não é todo paciente obeso que se torna diabético, aumenta o risco, mas 30% dos obesos que estão diabéticos, então, que ficam diabéticos. Então, na verdade, além da resistência insulínica, uma das coisas fundamentais para o paciente desenvolver diabetes é ele ter uma falência de secreção pancreática. Daí isso, lógico que é influenciado pelo padrão de vida que ele leva, pela alimentação, pela falta de atividade física e também determinado pela parte genética. Você falava há pouco, né, com relação à obesidade, que a gente sabe hoje que a relação da obesidade com a diabetes é algo de extrema importância, que tem que ser realmente observado. Agora, com relação a antecedentes familiares, né, filhos de diabéticos, se só o pai é diabético, ou só a mãe, ou se os dois são diabéticos, isso tem uma importância em termos de estatística, em termos assim, de preocupar mais? Se o indivíduo, o pai e a mãe tiveram diabetes, ou só a mãe, isso é importante? Não, é considerado o parentesco de primeiro grau, né? Então, pai ou mãe,
ou o irmão, né? Seria um fator de risco importante, aí uma preocupação maior. O indivíduo ele cai numa categoria maior de chance de desenvolver o diabetes, sim. Em termos de percentual, é coisa de 20% a 30%. Quer dizer, então, que aumenta a chance. Os filhos de diabéticos ou que têm parentesco de primeiro grau, como você falou, devem até ter mais cuidado, se importar assim, em estar mais atento e isso se aliar à obesidade, ou sobrepeso mesmo, é importante, né? Sim, daí aí junta os fatores de risco, né? Que a gente olha a glicemia e tem certos valores, né? A glicemia de jejum, que a gente considera um exame de jejum, aquele que é feito com 10 horas o indivíduo sem se alimentar, 10 a 12 horas. Essa glicemia de jejum, ela tem um valor de corte que é em 100, que é um valor de corte bem assim agressivo. Muitos pacientes às vezes têm um valor de corte, tem uma glicemia de jejum um pouquinho maior que 100 e ficam anos com essa glicemia. Então, não necessariamente se passou de 100, você está ficando diabético, mas já é um sinal de alerta que a gente fala. Então, já tem que tomar cuidado em relação à alimentação. Se a pessoa não está fazendo exercício ou está fora do peso, tem que chamar atenção. Às vezes, não precisa estar uma obesidade importante, apenas um sobrepeso leve. A gente pega muitos casos que já está com essa alteraçãozinha que tem a parte genética envolvida também, a gente não pode esquecer, né? Não é só o hábito de vida, mas é muito importante aí estimular a mudança de estilo de vida para a gente tentar prevenir essa doença. A mudança do estilo de vida hoje, ela previne em 50% o aparecimento do diabetes. É mais do que medicação consegue fazer. Então, olha, muito importante, acho que essa informação que o Dr. Pedro está nos dando com relação ao estilo de vida e principalmente atividade física. Pedro, 50% então ajuda a prevenir se o indivíduo faz atividade física regularmente? Principalmente o exercício aliado à dieta, né? A mudança de estilo de vida é considerada o exercício mais a dieta, levando a uma perda de peso. Então, isso aí previne, num estudo conhecido que foi feito, em 50% o aparecimento do diabetes. Em relação à metformina, que é o remédio mais popular do diabetes, que é uma ótima medicação, ela reduz isso em torno de 20% a 25%. Então, seria mais eficaz até do que medicação. Sim. Pedro, com relação à dieta, né? A gente sabe que um adulto jovem, em média, né, consome em torno, há necessidades calóricas de 2.000 calorias. A minha pergunta para você, hoje, em termos de alimentação, porque a gente sabe que muitas vezes nós comemos com os olhos, né? Não precisamos, normalmente comemos mais do que deveríamos. Mas assim, uma orientação bem prática, assim, dentro desse conceito, um adulto jovem consome 2.000 calorias, o que ele deve ingerir, assim, em termos no almoço, no jantar, no café da manhã? Estou dizendo até assim, tipo aquela coisa que a gente vê muito no nutricionista falar assim, 2 colheres de arroz, meia concha, uma concha de feijão, coisas bem práticas, assim, que eu estou em casa posso estar... Não, eu acho que o fundamental na alimentação é ter uma refeição com todos os nutrientes, né? Então, não basta, por exemplo, a pessoa que quer perder peso, às vezes ela reduz drasticamente a quantidade de carboidrato, come só salada com filé de frango. Isso não é nutricionalmente correto, porque o paciente ele precisa do carboidrato, né? Então, precisa ser uma coisa balanceada. Então, mais ou menos esse cálculo que é feito. Então, um café da manhã seria um pão, aí a gente sempre sugere... Um pão francês, você está dizendo, né? Um pão francês, mas a gente sempre sugere já no paciente que tem risco, trocar os carboidratos por carboidrato integral. Ele vai ter vantagem em cima disso. Que o carboidrato integral, o pão integral, a bolacha integral, a torrada integral, eles têm uma absorção mais lenta da glicose. Não é que não se possa comer o pãozinho normal, a bolacha normal. Para o paciente que não tem problema, não está fora do peso, não está fazendo uma dieta restrita, ele pode usar numa quantidade razoável, um pãozinho francês, de preferência comer uma fruta também de manhã. Aí você está acrescentando a fibra na alimentação, que a fibra é um detalhe importante, é uma coisa que se a gente não vai atrás, a gente acaba não consumindo. A gente faz uma dieta meio torta, que a gente fala, né? Que é a base de carboidrato e gordura, come tipo só arroz e carne, a pessoa não gosta de salada, a gente ouve muito isso, não gosta de fruta. Então essas coisas contêm muitas fibras, que é importante não só para a saúde de
de evitar a doença metabólica, como o diabetes, mas para evitar uma série de tipos de câncer, câncer de colo e vários outros tipos de doença, porque aumenta o radical livre, né, na circulação, essas dietas com muita caloria, principalmente gordura, né? Você falou uma coisa bastante interessante aí que eu vi, a preferência, então, para os carboidratos integral, que é, no caso, o pão integral, né, quer dizer, a bolacha, é melhor do que o não integral. Agora, com relação a frutas também, as fibras, né, já ouvi de um nutricionista falando, por exemplo, que a maçã, ela tem um comportamento hipoglicemiante em função das fibras. Então, se às vezes você vai comer uma pizza, uma coisa assim, você pode comer uma maçã antes até. Isso aí é importante também, no caso, como você está falando, referindo às frutas e a ingestão de fibras, né? As frutas, em geral, é lógico que elas têm algumas diferenças, mas para o paciente diabético, a orientação geral que a gente faz são 2 frutas ao dia. 2 frutas médias, que é diferente, por exemplo, a gente fala a diferença entre, por exemplo, uma manga e uma pera, uma maçã, uma fruta mais seca, né? Que essas frutas mais secas que não tem tanto aquele sabor mais, que a gente sente aquele teor mais doce na boca, aquela coisa mais adocicada, elas não sobem tanto, não tem um teor glicêmico tão alto. Já essas frutas que têm aquela polpa mais cremosa, em geral, elas têm um teor glicêmico maior, que são tipo manga, caqui, kiwi, essas daí elas têm um teor glicêmico maior. Mas no geral, a orientação é essa: 2 frutas por dia, o paciente dificilmente vai estar errando. E de preferência, essa fruta ser nos intervalos da refeição. Não seria tão ideal, por exemplo, a fruta de sobremesa. Lógico que se você está comendo uma fruta substituindo um doce é vantajoso, né? Mas o ideal seria a fruta associada a uma fibra, mais uma granola, uma linhaça, uma aveia, entre as refeições. Essa seria uma alimentação bem regrada, assim que o paciente vai conseguir até reduzir a quantidade de carboidrato que ele ingere na próxima refeição. Pedro, ainda vamos estar então no café da manhã ainda. Minhas perguntas, assim, que eu acho que tem muita gente em casa deve estar perguntando, pensando, e isso é bom, pode ou não pode? Com relação ao café, ao leite, adoçar, adoçante, o açúcar natural, refinado, o açúcar mascavo, qual é a dica que você dá com relação a isso? E dos adoçantes também? Certo. Essa é uma questão muito importante, que teve uma reportagem recente aí, que passou até em nível nacional, que associando adoçante com diabetes. Foi um choque, assim, foi um instituto respeitado brasileiro que fez a pesquisa, e realmente eles encontraram uma associação do adoçante com diabetes. Mas assim, na prática clínica, esse estudo é bom lembrar que não foi feito em humano, foi feito em cobaia, né, em rato de laboratório. Na prática clínica que a gente tem, a gente vê esse adoçante ser usado há muito tempo, a gente nunca encontrou essa associação, e hoje a orientação é que sim, o adoçante é seguro. A partir dos 10 anos de idade, as nutricionistas já indicam como uma fonte de substituição do açúcar segura. Lógico que não é todo mundo que precisa fazer, mas, por exemplo, uma criança que está com sobrepeso vai ter vantagem de fazer essa troca, porque o açúcar a gente tem que pensar que também é um produto artificial, não é uma coisa do dia a dia. Isso é uma coisa que a gente pôs no paladar nosso, é uma coisa artificial. Todos os açúcares, refinado, mascavo, eu não vejo grande diferença entre eles em termos nutricional. Entre os adoçantes também, todos eles são seguros, não precisa ser um adoçante natural, pode ser o de ciclamato, que é o mais comercializado, pode ser esse de sucralose, que é o que está mais em alta hoje, esse adoçante à base de sucralose, porque ele tem um apelo comercial maior, tem mais estudos também provando sua segurança, mas no geral todos são seguros. Inclusive a gente pode até, para você ter uma ideia da segurança do adoçante, até gestante pode usar adoçante. E aí é uma pergunta até mesmo de quantificação. Às vezes as pessoas falam assim, um adoçante, uma gotinha, 2, tem gente que bota bastante gotinhas para ficar mais doce. Tem alguma restrição essa questão assim? Tem que tomar cuidado também, até com as gotinhas lá? A quantidade tóxica, que também é feita com estudo em cobaia,
tem até ligação com câncer adoçante, mas isso seria uma quantidade muito acima do que a gente usaria no dia a dia. Então, a pessoa, mesmo que usa uma quantidade, vamos supor, exagerada, por exemplo, a pessoa que põe 10 gotas para adoçar uma xícara de café, que é uma quantidade, eu acho que tem que ter um pouquinho de moderação, mas é uma quantidade muito longe da dose tóxica. A dose tóxica seria a coisa de 80 gotas por dia, uma coisa que a gente não chega nem perto, mas às vezes a pessoa acaba não tomando cuidado, então é uma coisa que a gente tem que tomar um certo cuidado, que ele também tem muito sódio na composição, né? Então tem outra questão que é o adoçante relacionado com hipertensão arterial. Não existe associação, a não ser que o paciente use numa quantidade indiscriminada. Pedro, saindo do café da manhã, a gente sabe que hoje se recomenda mais vezes comer. É importante, entre o café da manhã e o almoço, uma alimentação? Então, esses lanches, né, que a gente fala, o lanche da manhã, o lanche da tarde, eles são importantes porque na próxima refeição, você chegando mais saciado, sem aquela fome, sem o pessoal fala ansiedade, mas não é só ansiedade, é fome mesmo, é necessidade calórica, porque a última refeição sua foi há 5 horas atrás. Então, esse lanche dá essa quebrada. E nesse lanche a gente podia evitar o carboidrato, porque o carboidrato a gente já vai comendo na grande refeição, a gente já come carboidrato no almoço, no jantar e no café da manhã. Então, nessa refeição intermediária seria interessante uma fruta, uma fibra, né, uma barrinha de cereal, uma barrinha de cereal, um biscoitinho de preferência, e não o biscoito comum, mas o biscoito cookies cereal, o biscoito integral, ou a fruta associada a fibra. Essa é uma orientação que a gente passa. Eu sempre falo para os pacientes que no consultório a gente não tem uma dieta para quem tem colesterol alto, para quem tem diabetes, para quem quer baixar o triglicérides, a gente tem para quem quer perder peso, a gente tem uma dieta só, que a dieta saudável é a mesma, até para a pessoa manter o peso. Aí vai da quantidade de caloria, mas o conceito nutricional é o mesmo. Ok. Chegando no almoço. Então, você dizia há pouco, né, a questão assim, essas quantidades, quer dizer assim, que não deve, eu diria, não vamos até, porque cada caso é um caso, você tem que ver peso, idade, eu sei que tem uma série de fatores, mas assim, estou querendo colocar em linhas gerais assim, o que a gente não deve passar muito, assim, em termos de quantidades, tanto arroz, feijão, enfim, a própria carne, assim, coisas bem básicas. Seria mais ou menos isso, a refeição de proteína, um bife que caiba na palma da sua mão, ou de filé de frango, de peixe ou de carne vermelha, 2 a 3 colheres de arroz, colheres de sopa e uma concha de feijão. Isso seria, e mais a salada, e a salada é à vontade. Você pode pôr um legume junto, isso não tem problema. Então, a grosso modo, é aquela coisa que tem que ser evitada, é a pessoa fazer um prato muito grande de arroz, lógico que aquela pessoa que gasta mais energia, ela tem uma necessidade calórica maior. Então, não é isso para todo mundo que a gente está falando. Mas é o geral seria isso. E o jantar seria mais ou menos igual. Existe esse negócio que à noite você não pode comer carboidrato, você deve comer, você não pode exagerar. Você pode comer uma quantidade um pouquinho menor que do almoço, mas daí depende do lanche que você fez à tarde. Então, a gente não pode falar de uma refeição isoladamente, a gente tem que falar do dia. Então, quando você vai fazer uma dieta, você não tem que pensar em quantidade. É muito mais importante você pensar nos horários que você vai se alimentar e no tipo de alimento. Isso está me fazendo lembrar dessa questão de comer à noite, porque existe já de longa data aquela história que o café da manhã tem que ser de rei e rainha, o almoço de príncipe e o jantar de plebeu, né? Quer dizer, diminuindo, mas... Sim, mas é nesse sentido, que o carboidrato ingerido à noite em excesso, tipo a pessoa vai jantar, em vez de jantar 6, 7, até as 8 horas, vai jantar 10, 11 horas e come muito carboidrato, come tipo 2, 3 pãozinhos, ou come um prato de arroz, uma massa, uma quantidade grande, isso realmente aumenta o peso, porque isso aí vai diminuir o metabolismo da pessoa, vai atrapalhar até no sono dela, pode estar muito mais relacionado com distúrbio de sono, muito mais relacionado à doença do refluxo. Então, é uma coisa que realmente à noite deve se diminuir, né? Não pode ter uma dieta excessiva à noite.
Ok, Pedro, falamos da dieta, falamos da importância do exercício físico, reduzindo em 50%, né, as possibilidades e tal. Tratamento, hoje, né? Muitas pessoas têm medo, têm uma certa restrição de ter que usar insulina, a gente sabe que tem os hipoglicemiantes orais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o tratamento hoje para a gente. Tem um slide que eu trouxe, podia pôr para a gente só dar uma olhada. Esse slide é onde a gente se encontra hoje, né? Por isso que fala estágio atual do diabetes, porque esse slide há 5 ou 7 anos atrás, ele não tinha esse octeto, esses 8 fatores. Então, hoje, esses são os defeitos da pessoa que tem diabetes. Ela tem um problema de secreção intestinal, ela tem de hormônios intestinal, então tem problema hormonal no intestino, tem as incretinas que agem aí, que é um tipo de hormônio. O paciente diabético ele tem aumento de lipólise, isso aumenta a hiperglicemia, por isso que o paciente perde peso. Ele tem uma diminuição da eliminação de glicose pelo rim, então ele não consegue eliminar a glicose do sangue. Ele tem uma diminuição da captação periférica nos músculos, o músculo não consegue absorver a glicose como deveria, por causa da resistência insulínica, a gente já citou. Essa resistência insulínica também ela atua no sistema nervoso central, também atua no fígado, e o fígado capta menos glicose. No sistema nervoso central a pessoa tem menos saciedade, ela tem mais fome. Tem um aumento da taxa de glucagon. O glucagon é o hormônio que seria o contrário da insulina. Então, além do paciente ter um déficit de insulina, a falência de células beta, que a gente fala que é a célula que produz insulina, ele tem também um aumento do glucagon sérico. Então, todas essas vias estão envolvidas no paciente que tem diabetes. Lógico que, dependendo de cada caso, a gente tem que selecionar a medicação de acordo com cada paciente para ver aonde que ele atuaria melhor. Pode passar o próximo. E aí, então, a gente tem todo o arsenal terapêutico que a gente tem para tratar o diabetes hoje. Isso a gente está falando só de hipoglicemiante oral. Então, a gente tem que age na secreção de insulina. Na secreção de insulina temos as sulfonilureias, temos as incretinas, temos as glinidas, temos também os pacientes, para diminuir essa resistência insulínica, temos as glitazonas, que é esse TZD, temos a metformina, já temos uma droga nova que age a nível renal, aumentando essa excreção de glicose no rim, temos uma droga também que age no intestino, e temos as drogas também que agem no fígado e no músculo, são as mesmas, elas só têm características diferentes. Uma age mais no fígado, que é a metformina, e a glitazona age mais no tecido periférico. Então, a gente tem um arsenal terapêutico muito grande hoje, pode tirar. A gente tem um arsenal terapêutico muito grande hoje, antes da gente falar de insulina. Sim. Isso a gente está falando de diabetes tipo 2, né? Que é o paciente que ele tem uma reserva de células beta quando a gente faz o diagnóstico, então ele tem uma produção de insulina boa e a gente tem que preservar ela com as drogas. Então, por isso que é fundamental o diagnóstico precoce, o tratamento adequado precoce, a mudança de estilo de vida precoce. O paciente, quando se tem o diagnóstico de diabetes, metade dessa capacidade de produzir insulina foi perdida. Isso a gente não consegue voltar de uma forma muito eficaz, mas a gente consegue trabalhar com esses 50% de uma forma, na grande maioria dos casos, na prática clínica, a gente consegue compensar o paciente com 2 hipoglicemiantes ou até 3, dependendo do caso. E a insulina hoje, que as pessoas têm um certo restrição e tudo, então, hoje também tem seu espaço, tem... Não, a insulina ela é fundamental, ela é um marco no tratamento de diabetes, é a primeira medicação que teve. Antes, todo paciente diabético, ele não vivia mais do que 30, 40 anos de idade, porque ele não se conhecia nada do que a gente conhece hoje, e a partir da descoberta da insulina que começou a se entender mais dessa doença, onde que ela agia, e os pacientes começaram a viver mais. Daí que os pacientes começaram a ter as complicações cardiovasculares, que antes eles nem chegavam a isso. Então, a insulina ela é fundamental. Por exemplo, o paciente que tem o diabetes tipo 1, que é o diabetes que ele
autoimune, que ele tem essa destruição completa das células beta já no início do diagnóstico. E jovem, pacientes jovens, né? Geralmente é paciente jovem, geralmente a incidência é mais na infância, mas pode acometer na adolescência até na vida adulta, mas a maioria já se inicia na infância. Não existe o tratamento, é a insulina. E o inconveniente da insulina é que ele é uma medicação injetável, mas é uma medicação segura. A gente tem hoje tipos de insulina muito eficazes, que elas diminuem muito a chance do paciente, ele tem medo da insulina de derrubar demais o açúcar, então a gente consegue com essa insulina diminuir muito a taxa de insulina, muito a taxa de hipoglicemia, então elas têm um papel fundamental. Inclusive, quando, por exemplo, o paciente chega a um estágio que ele não consegue mais produzir insulina, não adianta a gente insistir com as medicações, mesmo as mais modernas que tem, que o paciente não vai compensar. Então, tem um estágio do diabetes que só a insulina resolve, e resolve muito bem, e a gente não pode também ficar postergando, evitando demais o uso da insulina, porque o paciente só vai ter as complicações do diabetes decorrente disso. Ok, nosso tempo passa muito rápido, já acabou o nosso horário, nosso tempo, estamos estourados o nosso tempo, mas nós queríamos que você fizesse as considerações finais, assim, rapidamente, né, as dicas básicas, neste mês de novembro de 2014, em que nós comemoramos o período mundial, o dia 14 agora de novembro, né, Dia Mundial do Diabetes. Eu acho que o geral é isso que a gente falou. Eu acho que o diagnóstico precoce é essencial, assim como tantas outras doenças. Eu acho que tem que procurar o seu clínico, o seu médico, pedir para fazer sempre o exame de glicemia. Geralmente ele é feito e em pequenas alterações já procurar um tratamento especializado, ver o que você pode fazer para melhorar, melhorar a alimentação, o estilo de vida, e isso não vale só para quem tem o exame alterado, né? Acho que, como a gente falou, isso é prevenção. Então, pedir uma pessoa comer certo e fazer atividade física, eu acho que é uma coisa de promoção de saúde, né? E isso leva à prevenção de doença e de todas as complicações que a gente pode ter decorrente delas. O diabetes, como é uma doença aí que atinge todo o corpo, é uma coisa que muito ela vem pela falta de alimentação correta. Então, é fundamental que se faça esse trabalho preventivo aí, e nesse mês que a gente tem o dia do diabetes, o intuito maior é esse, de chamar a população para se prevenir. Ok, conversamos com o Dr. Pedro Ottolani, endocrinologista aqui na cidade de Araras, seu consultório na rua André Wilson Júnior. André Wilson Júnior, 256, o telefone é 3541-6632. Então, André Wilson Júnior, 256. Ao lado do Pedra Verde. Ao lado do Pedra Verde. Então, está aí. E, Pedro, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pelas suas dicas importantes aí. Nós vamos terminar o nosso programa. Você sabe que o nosso programa hoje, às quartas-feiras, às 19h45, reprise sexta-feira, às 8h15, e depois no YouTube, em Eliseu Martins Entrevista. Aqui você pode estar encontrando também essa entrevista. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço a todos, uma boa noite e até o nosso próximo programa Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida.